Hoje nós vamos entender o que é a construção do esfumado. Vamos começar com a primeira regra. Para que a sombra tenha aderência à pele, tenha pigmentação e durabilidade, a gente precisa de colocar uma base para essa sombra. Sempre que for fazer o olho, precisa ter uma base para que a sombra pigmente e tenha durabilidade, não pode esquecer isso. No caso aqui eu usei um corretivo, pode ser corretivo, pastoso ou líquido, não precisa ser prime ou base de sombra especificamente não, pode ser qualquer produto que grude a pele. Eu tirei toda a marcação, porque se ficar marcação a sombra também vai ficar marcada. E aí eu escolhi os tons da sombra para me ajudar no esfumado e no degradê, porque fazendo assim a gente tem uma maior facilidade no esfumado. Se eu quiser já esfumar a cor escura, eu vou ter muito trabalho, vai ficar marcado e eu posso fazer até um buraco no meio da sombra. Então eu comecei com uma sombra bem clara, quase no tom da pele. A gente chama isso de sombra de transição, porque tá criando uma transição da pele para a sombra. E fui colocando, depositando com o pincel, dando batidinhas e varridinhas. Bem leve, a mão lá na ponta do pincel para não pesar. E assim eu fui colocando sombra para ir dando cor. Não adianta eu colocar o pincel e ficar varrendo, porque eu vou ficar retirando essa sombra e vou retirar ainda o produto que está embaixo. Então eu tenho que ir depositando essa sombra, bem leve, bem lady, com batidinhas, e vou colocando a sombra. Na segunda sombra eu venho por cima da primeira, deixando livre a borda de cima, porque essa borda tem que aparecer. Então, vamos pôr do meio para baixo, eu coloco a sombra mais escura, que é uma sombra intermediária. Também depositando, dando pequenas varridinhas e colocando toda hora sombra. Quanto mais sombra eu coloco, menos chance de manchar. Se eu colocar pouca sombra e ficar esfregando, essa sombra vai ficar manchada e vai causar buraco. Então eu pego toda hora, coloco, e isso vai ser mais fácil até de eu fazer o meu esfumado. Depois que eu coloquei toda a sombra que eu queria, eu venho com a primeira sombra e entre as duas ali eu dou uma pequena varridinha, porque eu quero apagar aquela linha. Esse é o segredo do esfumado. Não deixar linhas aparentes, marcações aparentes. E depois eu venho disfarçando a parte de baixo também, para facilitar a minha terceira sombra. Já venho com a terceira sombra também por cima da outra, deixando a bordinha de cima aparente, porque todas as sombras têm que aparecer. Essa minha paleta, a sombra dela esfarela muito. Então eu tenho que bater o pincel antes de aplicar. E eu esqueci, por isso que esfarelou. E aí eu venho colocando, depositando, dando batidinhas e varridinhas da mesma forma que as outras. Faço com a mão leve. O segredo é pegar no alto do cabo do pincel, para a mão ficar bem leve. Eu vou tirando toda a marcação com a sombra anterior. Esse também é o segredo. Você aplica uma sombra, depois vem com a sombra anterior para tirar essa marcação. E agora eu venho com a sombra mais escura, que é a nossa última sombra da escolha. E eu vou depositando e dando varridinhas. Depositando e dando varridinhas. Batidinhas e varridinhas, batidinhas e varridinhas. Isso vai ficar na cabeça de vocês, hein?
Aplica com batidinhas e varridinhas. Por quê? Se eu fizer o vai e vem de um lado para o outro, essa sombra, além de não pigmentar, ela vai manchar. Então, ó, eu pego sombra, dou batidinhas e varridinhas. E a sombra, ela vai ficando toda ela no mesmo tom, de um lado ao outro. Batidinhas e varridinhas. Retirando o pó da sombra, porque essa paleta, ela solta muito pozinho. E ó, sempre batidinhas e varridinhas. E agora eu vou voltar com a sombra anterior e vocês vão perceber claramente como que ela, nesse caso aqui, dá pra ver claramente como que ela é tipo uma borracha para apagar a linha entre as duas, olha. Como que fica fácil esfumar dessa forma. Olha lá, ela apaga toda a linha deixada pela sombra escura. Lembrando que eu não estou passando por cima da sombra escura toda, é só na bordinha dela, para apagar ali aquela marca e deixar uma transição bonita entre as cores. É como se uma cor entrasse dentro da outra. Fazendo os acabamentos. E agora eu vou vir com um lenço umedecido para limpar as laterais embaixo e em cima, para dar para vocês visualizarem melhor como é o degradê entre as sombras, como é bonito esfumado e como ele tem que ser no olho. Ele começa da mais clara, vai até a mais escura e a gente escolhendo as sombras em forma de degradê facilita essa transição. Eu achei ali que ficou marcado, eu vim ali de novo com a sombra mais clara e refiz ali, retirei ali a marcação para ficar com o esfumado bem bonito. Esfumado é isso, é prática, é dedicação. Façam assim no braço, aproveite a quarentena, que vocês vão ter aí uma terapia em casa. É mais fácil de entender no braço para depois fazer no olho. Essa pele do braço, do antebraço, é muito parecido com o olho. Então é a mesma textura assim de pele. Então façam, brinquem bastante, treinem, testem em vocês, treinem a mão, o peso da mão. E olha, fica um esfumado bem bonito. Sob a luz natural, percebam todas as cores estão aparentes e é como se uma cor entrasse dentro da outra sem tirar o lugar dela. Cada cor no seu lugar.